Olá! Você gostaria de saber como estimular o desenvolvimento cognitivo de seu filho? No vídeo de hoje, você vai conhecer o que são as funções cognitivas. E como este é um tema bastante amplo, vou focar hoje em uma dessas funções cognitivas e falar sobre como os pais podem estimular o desenvolvimento dessa função em seus filhos, de forma a potencializar a aprendizagem e o desempenho escolar. Para melhor desenvolvermos um raciocínio sobre o que são as funções cognitivas, vamos lembrar que cognição é a habilidade que temos de assimilar informações que chegam ao nosso cérebro por meio dos órgãos dos sentidos, ou seja, por meio da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato. As informações que chegam por essas vias ao nosso cérebro são por ele processadas e podem ser transformadas em conhecimento. Eu relatei em vídeo anterior que o processo de aprendizagem começa desde o período de gestação e segue de forma progressiva após o nascimento a partir de estímulos do ambiente. Um exemplo do que ocorre no útero é que na 24ª semana de gestação, o sistema auditivo do bebê já está formado. O bebê percebe os sons do corpo da mãe, os sons do ambiente e começa a se familiarizar com a voz da mãe, começa a conhecer a voz da mãe. Um aspecto importante em tudo isso é que as funções cognitivas também vão sendo desenvolvidas à medida que a criança cresce. Para que seja possível o processamento de informações de forma a gerar aprendizagem e construção de novos conhecimentos, entram em ação as funções cognitivas, que são habilidades envolvidas na forma como percebemos, processamos, aprendemos, organizamos e recordamos uma informação. No primeiro momento, tudo isso parece ser complicado, mas não é. Vamos entender isso? As funções cognitivas referem-se às habilidades relacionadas à linguagem, memória, atenção e funções executivas. Como eu disse no início, vou focar hoje em uma dessas habilidades e será a função relacionada à linguagem, a função cognitiva relacionada à linguagem. Porque é através da linguagem que construímos um mundo de significados e organizamos os nossos pensamentos. A linguagem não diz respeito apenas à capacidade de falarmos. A linguagem envolve a capacidade receptiva e expressiva da linguagem. A linguagem pode ser expressa por meio de gestos, por meio da escrita, por meio da oralidade, por meio de desenhos, que é uma linguagem que as crianças usam tanto. A linguagem envolve a capacidade de compreensão do que está sendo ouvido, do que está sendo lido, envolve a capacidade de expressão de ideias e de pensamentos de forma organizada. Para se apresentar uma fala ou um discurso organizado, é preciso saber construir frases que tenham sentido, que sejam construídas de forma correta. Para se compreender um texto, é preciso conhecer o significado das palavras que fazem parte deste texto. Por sua vez, para se produzir um texto, é preciso ter um repertório de vocabulário para que se possa expressar uma ideia, um fato, uma narrativa de forma adequada. Quanto maior for o vocabulário do indivíduo, quanto maior for o vocabulário de quem está produzindo o texto, maior será a sua facilidade e fluidez na busca por palavras para expressar seus sentimentos e ideias. Para se compreender o enunciado de uma questão de matemática, é preciso que se tenha, dentre outras coisas, um conhecimento, um domínio em relação à linguagem escrita, por exemplo. Vemos assim que são várias habilidades de linguagem que, funcionando de forma integrada, nos possibilitam uma boa compreensão, comunicação e interação
com o mundo à nossa volta. E aqui voltamos à questão: como estimular o desenvolvimento da linguagem em seu filho de forma a potencializar seu processo de aprendizagem e de desempenho escolar? Ações e atividades aparentemente simples, realizadas no dia a dia, podem estimular de forma significativa as habilidades de linguagem e assim potencializar o processo de aprendizagem da criança. E olha que interessante, partindo do princípio de que o ambiente linguístico inicial de uma criança, ou seja, de que o ambiente familiar, de que os estímulos dentro do ambiente familiar, os estímulos em relação ao desenvolvimento da linguagem, influencia o processo e o desenvolvimento da linguagem. E, por sua vez, no futuro, afeta o processo de aprendizagem, de leitura e o bom desempenho escolar. Uma pesquisa americana realizada em 2015 investigou se o tipo de brinquedo afeta a interação de comunicação, a interação da comunicação entre pais e bebês. Foram realizadas várias sessões ou momentos de interação com duração de 15 minutos, a partir das quais foram analisados os resultados no desenvolvimento da linguagem dos bebês a partir das interações entre pais e bebê, envolvendo brinquedos eletrônicos, brinquedos tradicionais e livros. Os resultados dessa pesquisa mostraram que durante as brincadeiras com brinquedos eletrônicos, os pais emitiram menos palavras, houve menos vocalização também por parte das crianças e assim menos interação em forma de diálogo entre pais e filhos. Em relação aos brinquedos tradicionais, houve menos produção de palavras por parte dos pais em comparação aos momentos nos quais foram utilizados livros. O estudo concluiu que os brinquedos eletrônicos estão associados a uma diminuição na quantidade e qualidade de desenvolvimento e emissão da linguagem em comparação aos brinquedos tradicionais e mais ainda quando comparados aos livros. O estudo concluiu que para promover o desenvolvimento da linguagem, livros e brinquedos tradicionais são os meios de interação mais indicados na hora de brincar com o bebê, sendo que os livros se sobressaem em relação aos brinquedos, em relação a propiciar um melhor desenvolvimento das habilidades de linguagem na criança. Resultados como os deste estudo mostram a importância do envolvimento dos pais no desenvolvimento cognitivo dos filhos. Mostram como a ação de sentar ao chão e ler para o filho um livro de história infantil próprio para a sua idade pode estimular o desenvolvimento da linguagem da criança, como, por exemplo, a ampliação de seu vocabulário, que envolve a memória semântica, que é um tipo de memória de longo prazo que está relacionada ao conhecimento de palavras e seus significados, e também a capacidade de conceituação. Além de atividades com brinquedos tradicionais e livros infantis, para estimular o desenvolvimento da linguagem, é importante conversar com a criança, nomear objetos, alimentos e brinquedos que estão sendo oferecidos a essa criança, nomear os objetos que fazem parte do ambiente dessa criança, para que ela vá construindo um vocabulário e um mundo de significados. Para crianças maiores, incentivá-las a recontar a história após a leitura de um livro ou após ouvirem a história realizada por um adulto estimula sua atenção, estimula a memória, estimula a habilidade de narrar um fato ocorrido, aprendendo a observar a sequência cronológica dos fatos narrativos. Ainda para crianças maiores, os pais podem estimular
a compreensão do texto, a memória e a atenção, perguntando sem que a criança se sinta pressionada o que aconteceu no início, no meio e no final da história, deixando-a manusear o livro para isso, caso ela sinta necessidade, caso ela precise. Lembrando que esses momentos devem ser permeados de muita leveza, sem cobrança de que a criança responda de forma correta. Devem ser realizados de forma tranquila, de forma que estimule a criança, que incentive a criança a desejar que esses momentos se repitam. Pensando em outras possibilidades de estímulo ao desenvolvimento da linguagem, uma simples ida à feira, ou a um hortifruti, ou a um supermercado, pode se transformar em um superestímulo ao enriquecimento do vocabulário relacionado a frutas, legumes e verduras, em meio a um mundo de formas, cores, cheiros e sabores diferentes. Isso porque não é incomum encontrarmos crianças que, diante de uma atividade de aliteração, na qual ela tenha que ligar, por exemplo, a letra F, a figura do lado que começa com a letra F, e ao ter ao lado um figo, a criança não saiba o que é um figo. Ou se tiver uma pinha, a criança não saiba o que é uma pinha. Um passeio ao zoológico pode se transformar em uma rica experiência em termos de estímulo à aquisição de repertório de vocabulário organizado por espécies de animais. Olha a memória semântica sendo estimulada. Olha o mundo de palavras e significados sendo adquirido. E não podemos esquecer um fator importante envolvido nessas simples ações repletas de possibilidades de aprendizagem de repertório linguístico. Nessas experiências são envolvidos vários órgãos dos sentidos, o que potencializa a assimilação da informação e da aprendizagem. Esses são apenas alguns exemplos de ações que os pais podem implementar no dia a dia com seus filhos, visando estimular o desenvolvimento das funções cognitivas. Nesse sentido, é importante que os pais tenham conhecimento em relação aos marcos do desenvolvimento, para saber o que precisam estar observando em relação ao desenvolvimento de seus filhos e, caso observem que esteja ocorrendo algum tipo de atraso ou algum problema, que esses pais tenham condições de observar isso e procurar ajuda profissional para que possam ajudar essas crianças, ajudar seus filhos em suas dificuldades. E como é importante que os pais tenham essas informações. Por isso, conto com você. Você que é pai, compartilhando com outros pais. Você que é profissional da educação, compartilhando com outros profissionais da educação. Porque esse canal foi criado com o objetivo de compartilhar informações com pais e professores em prol do desenvolvimento infantil. Por hoje ficamos por aqui. Tchau e até o nosso próximo vídeo.